Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome para adquirir conhecimento e, acima de tudo, praticá-lo, compreender através dos exemplos, para que possamos ficarmos mais atentos a tudo aquilo que ocorre em nosso entorno. Abençoa, Senhor, a nossa família. Fortalece os laços conjugais de amor, de compreensão, de partilha, que possa. Foi da marca, foi 230. 277 da. Foi 277 da capa, mais 230, mais esses 120. Tereza, eu sem querer desliguei seu som, mas a prece foi feita. Foi porque eu estava desligando o de Ferreira, porque ele estava na cozinha conversando aí. Eu apertei o botão errado, mas eu ouvi a Tem metade nada da não. prece. Eles ouviram, eles ouviram. Boa noite a todos. Mari Ferreira, Marilene, Mariane, Carmen Lúcia. Aqui tá. Boa noite, Carmen. Boa noite, gente. Ana Luísa, quem mesmo é de yoga, né? É de yoga, é. Bem, a prece foi feita, já foi realizada, e hoje vamos iniciar o capítulo 11, Belarmino, o doutrinador. Mas antes, fazendo um panorama dessas experiências que André Luiz está entrevistando e trazendo para nós através da psicografia de Chico Xavier, nós vamos compreendendo primeiro a importância, a misericórdia divina, né? Esse é o máximo da obra, a misericórdia de Deus que nunca cessa. Os espíritos que estão sendo entrevistados até o momento faliram. No entanto, todos estão se preparando de novo, com toda a equipe espiritual dos trabalhadores espirituais do Cristo, preparando-os para o retorno. Aí a gente pergunta, mas faliram como? Então eu estava estudando, revendo essa obra, né? Os Intelectuais não é uma obra espírita, é uma obra de pesquisa sobre o espiritismo. Os Intelectuais e o Espiritismo, de Ubiratã Machado. Então, ele faz análise de como o Espiritismo chegou no Brasil, faz uma pesquisa, né? De como o Espiritismo chegou no Brasil. A gente vê bem pessoas querendo participar. E como é que está aqui? A permitir todos. Agora é anulado aqui. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Ana. Mário, repita aí o nome do livro. Boa noite. Boa noite. O livro é Os Intelectuais e o Espiritismo, de Ubiratã Machado. Não sei se já está esgotado. Da editora La Chatre. Pedro Camilo coordena, está em Portugal. Esse livro eu comprei no sebo, né? Então, a gente tem que mergulhar também no contexto, né? Já que estamos vendo depoimentos de pessoas que faliram. Mas o livro é deixa eu olhar aqui, de 44. Vou olhar aqui para não desencargo de consciência. Mas é de 1944. Os espíritos estão aqui, uns com 11 anos, outros com tantos anos no mundo espiritual. Então vamos reduzir de 44 para 1930, 1930 e pouco. Ora, que eles aportaram pela morte no mundo espiritual. Então a tarefa de cada um, quase todos, eclodiu na adolescência, final do século XIX. Então a gente tem que contextualizar. Olha a época
em que eles nasceram, né? Quando o Espiritismo foi transferido pelo Cristo, Humberto de Campos fala, para o Brasil. E muitos se incorporaram à ideia de progredir, eles progredirem e ajudarem o Cristo, né? Ajudarem o Cristo no progresso na coisa. Então, reencarnar não tinha ESD, não tinha Zap, não tinha curso nenhum, só tinha informação dos guias para eles. Eu estava analisando o que é que quando veio para cá, 1875, onde ele pega muito sobre isso, o Grupo Confúcio no Brasil, no Rio de Janeiro, depois o Deus, Cristo e Caridade, 3 tipos de espiritismo: os místicos e os científicos. Os místicos é o que estudavam o Evangelho, é o que davam cesta básica, é o que aplicavam passes, é o que faziam trabalho de desobsessão. Esses eram os místicos, que Bezerra de Menezes, quando entra, ele participa. E o outro, a ala do Brasil, era o espiritismo científico. Então, veja que o outro companheiro aqui, e esse também, migraram para o cientista, grupo cientista. Ele não cita aqui detalhes, né? Mas quem estuda a história do espiritismo vai ver que lá não estudava o Evangelho, só estudava a Gênese, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e todo o trabalho de manifestação mediúnica era feito para pesquisa, para demonstrar de uma forma patente a imortalidade da alma. Então, a gente vai ver. Aí surge o quê? Em 1890, olha que avanço, proíbe o espiritismo. O livro narra, Código 157, 158, proíbe o espiritismo. Mas a Federação Espírita, que surgiu em 1884, foi permitida. O historiador analisa. Ele não é espírita, então ele vai mergulhar. E ele vai descobrir por quê. Porque havia já nessa época, olha que avanço, 75 para 1890, o espiritismo chamado popular. Espiritismo popular, que era o quê? É o espiritismo de passe, é onde vinham caboclos, é onde vinham índios, onde tinham os homeopatas, onde tinha o povo pobre, nos bairros pobres. Era o chamado de espiritismo popular, e também chamado também de espiritismo de mesa. E aí surge o termo kardecismo, que virou, você é espírita kardecista? Não. Por quê? Não, só, Kardec é um só. É porque existia o espiritismo popular, com o sincretismo das práticas, né, da África e do catolicismo, com as imagens dentro dos centros. Então a Federação, 1884, surge para manter a fidelidade à doutrina, está certo, a Kardec. Ela não foi proibida, era frequentada por ministros, generais, né? Então o pesquisador fala, ela não vai fechar, né? Eram frequentadas por intelectuais, não fechou. Então é muito interessante a gente ver isso. Eu estava lendo isso, que a gente não é o nosso caso, né? Mas de ter qualquer sombra de julgamento a essas pessoas, a gente não pode ter, porque eles não nasceram nessa época, né? Eles nasceram no final do século XIX, porque a maioria, o livro é de 1944, e eles já passaram um tempo no umbral, já estão ali se preparando para a volta, vamos botar em torno de 20 anos, isso aí. Então eles estavam na efervescência, quando o Espiritismo aporta no Brasil, sem curso nenhum, todas as informações é feito pelos guias. E em pleno movimento, Kardec morreu em 69, onde a Europa ficava só com o espiritismo científico. A Europa aboliu totalmente, ninguém leu o Evangelho. Você pega Ernesto Bazan, não faz uma prece, não faz nada, porque eles tinham ojeriza a qualquer sombra de religião. O cientista quer provar a imortalidade da alma, mas com pesquisas científicas. Então eu tive que abrir com isso, porque ao ler ontem, domingo, a gente vai vendo que só os falidos, mas havia um contexto, não é os da agora, não somos nós agora, né? Com todo esse manancial, se aprende espiritismo com o celular, baixa um livro com o dedo no celular. Eles não tinham nada disso, só Kardec. Quem é que lia? A maioria dos grupos analfabetos, né? Os livros de francês, quem é que traduzia? Começou a traduzir. Como é que comprava livro? Quem é novo? Eu me lembro da minha infância, a minha mãe, aquelas pessoas vendendo livro para pagar em várias vezes na porta. Imagina no final do século XIX, para o início do século XX.
Quem quer comprar livro de Kardec? Então a gente tem que entender que eles faliram, mas tem um monte que não é desculpas. A gente tem que mergulhar no contexto. Eu vou ler aqui e aí vocês vão compreender. Só um minuto, Marco. Diga. Só um minuto, Mari. É verdade, a gente tem que levar em conta mesmo o número altíssimo de analfabetismo. Isso a gente já está se referindo a nível de analfabetismo. Dentro do século XX, por volta de 1950, Boa noite a todos. o analfabetismo ainda era alto no Brasil. Imagine no final do século XIX. A gente realmente não pode fazer uma análise rigorosa, porque nada contribuía assim a nível da facilidade de hoje. Hoje todo mundo tem acesso à informação, acesso à tecnologia, acesso ao conhecimento. Mas nesse período aí, muito difícil mesmo, muito difícil. Para você vir só com sua lembrança, suas reminiscências do passado, e você ter a força muito grande dentro de você de colocar em prática quando todo o seu contexto social não estava contribuindo muito para você firmar cada vez mais. Não estou dizendo que isso aí é uma desculpa, não é, mas é um fato. Fato que a gente há de considerar, porque realmente eles não tinham acesso ao conhecimento mesmo, não, e ficava muito mais difícil de você pôr em prática só aquilo que ficou de reminiscência do passado, sem ter como colocar em concreto uma ajuda de fato, mesmo porque ainda tem o grande sincretismo religioso que conduzia e que era um espiritismo de prática, não era um espiritismo para você sentar, para você estudar, mas talvez não encontrassem, digamos assim, um sentido mais forte, real, para colocar. Além de uma outra coisa que até falei no início, as idades quando se eclodiu essa mediunidade, de jovens de 16, 17 anos, que ali, no meu entender, já era também um elemento difícil. Mas aí eu tive pensando aqui agora, quem sabe lá se aquele grupo não está aqui hoje, né? É isso. Bem lembrado. Então vamos lá, boa noite a todos. 11, capítulo, né? Belarmino, o Doutrinador. As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviço do futuro. Aquilo que a gente falou. Todo livro a gente vai ver aqui a misericórdia divina. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo. Uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos, todos, reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias, referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto. 2 pontos. Então vamos lá, nesse primeiro parágrafo. Aquilo que já falávamos, André Luiz reconhece a forma patente, a misericórdia de Deus. Então, e ele cita aqui algo interessantíssimo, que bastava que nessas zonas purgatoriais, né, essas faixas, né, produzidas pelos próprios integrantes que estão lá, de sombra, bastava que eles reconhecessem a humildade, né, a sua pequenez, a compreensão do seu débito, eram resgatados. Então veja, a gente vê isso no filme Nosso Lar,
no livro Nosso Lar, né? André Luiz, quando diz não suporto mais, né? Se existe um autor da vida, me ajude. Clarice na hora, com 2 maqueiros, né? Então, veja que ninguém no umbral está desamparado. À medida que ele reconheceu humildade, ele pede ajuda, que já era a ajuda desse tal autor da vida, que chamamos de Deus, os espíritos do bem estavam ali. Então é aquilo que a gente fala. Aliás, aquilo que está na obra de André Luiz, né? É necessário uma adesão mental nossa. Deus sempre faz a parte dele. Agora a nossa é a nossa adesão mental. Porque o Clarencio não pôde intervir, embora ele era amigo da mãe de André Luiz, que morava, entre aspas, em uma colônia superior. Mas ele não pode interferir no livre-arbítrio de André Luiz, vagando no umbral ou na terra, encarnado. Eles precisavam de uma adesão. É essa a compreensão. O espírito superior nunca interfere. Ele intervém. O dicionário é diferente. Então, ele vai intervir. Ele não pode interferir. Senão, ninguém se matava na Terra. Porque todo mundo que se mata tem um guardião. E por que ele não interferiu? Ele não pode interferir no livre-arbítrio, que é a lei de Deus. Agora, ele intercede, orando, enviando alguém, conversando em um livro, um amigo, alguém, quando encarnado, quando desencarnado. A questão é que precisa de uma adesão daquele que está em sombras. Então, outro ponto aqui. Então, volta, então ele diz, ele cita a palavra que agora ele não quer ouvir os médios ostensivos. Ele quer saber dos doutrinadores. É muito interessante isso. Mas a gente tem que compreender aqui que André Luiz não está falando só o doutrinador de espíritos, né? Eu falava isso com Ferreira hoje. Aqui, ao contexto da época, as mediúnicas, a maioria das mediúnicas eram abertas, as consultas, é o contexto da época, né? Depois eles vão evoluindo e surge o livro Desobsessão, né? Que é o último, o 14º, onde André Luiz, baseado em Kardec, que já colocava as reuniões privadas, está lá no livro dos médiuns. Mas no Brasil, aquele sincretismo, aquela coisa, tudo aberto, na sala, onde for, as manifestações. Então, doutrinador, o palestrante é um doutrinador. Por quê? O doutrinador passa a doutrina. Numa conversa edificante, né, com alguém que está passando um problema, eu perdi meu filho, você é espírita, você poderia me dar um conselho, Anne? Anne chega naquele grupo de família e passa sobre a imortalidade da alma, né? Não vai fazer, depender uma mãe sofrida, ela não vai fazer uma palestra técnica, não vai dar o acolhimento, o coração, mas vai dar a ela o consolo da imortalidade da alma, que Anne tem certeza que o filho está vivo, sob o amparo dos guardiães. Isso é uma doutrinação. Você pega a obra de André Luiz, ele usa esse termo aqui, mas ele vai perdendo. Quando ele chega na 14ª obra, Livro da Desobsessão, ele não usa mais. Aí ele só usa médium de esclarecimento. Porque ele também está evoluindo. No livro Sexo e Destino, o 12º, ele já está com 23 anos no mundo espiritual. 8 do umbral, 15 na colônia. E 10 anos trabalhando em centro espírita. Ele vai vendo que o doutrinador da mediúnica é um médium. Por isso que ele usa no livro da Desobsessão, que é o 14º, ele já está com mais de 30 e poucos anos. Médium de esclarecimento. Ele abole a palavra doutrinador, que o movimento espírita incorporou e não consegue retirar mais do seu vocabulário. Mas a gente deixa para lá, nome é nome. Então, faz uma palestra, uma doutrinação. Uma conversa, eu passo a doutrina. Eu estou na mediúnica, eu também passo, dou acolho e passo informações com base na doutrina. Mas eu tinha que contextualizar isso. Ao espírito, a gente não faz palestra doutrinária. Anne, recebendo uma mãe que perdeu o filho, ela não faz uma palestra doutrinária. Ela acolhe com o coração e, se a outra pede informação, ela transmite a certeza que ela tem, que o filho dela segue vivo sob o amparo dos guias. Claro que cada um com a intuição que ela receber. Então ele quer saber agora não seria possível para minha edificação consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo
notícias de tantos médiums, né? Então, ele, contextualizando, quando ele fala médio, é o médio ostensivo. Com enorme proveito, creio não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Diga, Jesus, para que você não perda seu fio de meada. Oi, Jesus, você levantou a mão? Não, pronto. Ah, sim. Já que você falou, pô, na palavra doutrinação e obsessão, que eu fico analisando, eu queria perguntar a você o seguinte, por exemplo, quando se fala em doutrinar alguém, não é convencer a pessoa a aceitar aquilo que você está querendo impor. Doutrinação, no meu ponto de vista, que eu não sou um estudioso nesses assuntos de coisa, mas, por exemplo, doutrinação é quando você impõe uma coisa, uma pessoa, e ela segue aquilo que você fez. É assim ou É uma das tem outro sentido? definições para algumas pessoas, mas doutrinação é passar a doutrina. Se você pega no dicionário, você vai ver lá. Então, o evangélico, quando ele me fala comigo, ele está passando os princípios básicos de sua doutrina. O que é que eu falei com Anne? Quando Anne, ela coordena a família, ela vai acolher, vai abraçar, e a pessoa me pergunta: você é espírita, o que você me diz, meu filho? Anne não pode se excusar de transmitir um princípio básico da doutrina, que é a imortalidade da alma. Nesse momento, é uma fase de doutrinação, mas não é de impor. Anne não vai impor. Ela vai transmitir ao outro, falando do espiritismo, não posso falar dos outros, né, Jéssica? Então, Anne vai dizer a certeza que ela tem, nos anos de experiência, de estudo e prática, que o filho dessa senhora está vivo. É o que Chico dizia, assim, eu não tenho como transmitir ao outro a minha certeza. Então, quando Anne vai, mas vivo como? Né? A primeira mãe que vai a Kardec, quando ele abre o centro espírita, ela pergunta a médium: mamãe, eu sou Lili. Minha filha, você tem 9 anos, morreu. Você está comendo? Eu estou bem, mamãe, eu me nutro. Você mora com os anjos, não é? Porque você só tinha 9 anos, morreu de doença. Oh, mamãe, eu estou muito longe de ser anjo. Embora os anjos do Senhor, na pessoa de vovô fulano, que tinha morrido, vai dizendo, estão aqui. Se lembra? Seu avô dá o nome. E a mulher vai amassando o papel e chorando. E Kardec chorando. Revista Espírita, de 1858, quando ele abre o centro espírita, ele recebe uma mãe. Mas aqui, o próprio espírito vai passando os princípios básicos, primeiro, da imortalidade da alma. Né? Aí ela fala: eu estou com um perispírito. A mulher não entende, mas a própria filha fala. Através, é um tipo de corpo, mamãe, material. Material. Não aquele que você enterrou. Mas não tem como explicar. A Anne não vai ter como entrar em detalhe. Só se a mãe quiser ir fazer o curso básico do espiritismo. Aí sim. Então, Jair, essa maneira, agora, eu tiro a palavra impor, no caso espírita, né? A gente não impõe. Agora, naqueles que nos buscam, eu não tenho como me excusar de passar aquilo que eu já tenho certeza. Da imortalidade. Alguém obsediado, como você falou. Alguém que procura uma casa espírita porque a ciência não encontrou meio de ajudar, é porque ele crê em algo além da matéria. E se ele está sob uma obsessão e pergunta: eu ouvi falar de obsessão, não tenho que explicar. É a influência mental que um espírito tenta lograr domínio em você nas suas brechas. Mas aí cada caso é um caso. Uma pessoa que pergunta: como é que eu posso compreender sobre isso? O Livro dos Espíritos. Comece pelo princípio. Pelo princípio. Livro dos Espíritos. Se é uma pessoa, como você tem de ânimo, uma mãe, não vou dar o Livro dos Espíritos. É o Evangelho, se ela quiser levar um livro, porque ela precisa do consolo. Então, isso a gente aprende com a prática. Você citou um dos trechos, né? que também está no dicionário, de doutrinação. Eu só tiro para o nosso caso de impor. A gente não impõe a nossa doutrina para ninguém. Diga, Anne. É a questão assim, né? Como se a gente passa por um tratamento espiritual, o que encaminha para o passe e ouvir a doutrinária, né? As palestras,
que a pessoa que está passando por aqueles processos e tudo, vai ouvir uma palestra e vai procurar entender. Também tudo depende do conhecimento e da vontade de cada um entender o que o outro está querendo passar, né? Isso A aí. gente vai orientar, aconselhar, mostrar a doutrina, o que é a doutrina espírita, né? Como você mesmo falou aí, Mário, essa questão. E sempre incentivar a estudar mais para até entender o que está ocorrendo com aquela pessoa e com elas mesmas, né? Doutrina espírita é isso. Depende do Esclarecer estudo. e consolar. Outras vezes é só Não é consolar e exigir, depois nem dizer, esclarecer. olha, é assim, 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 você aceite, não tem para onde correr, teu filho desencarnou, ele é imortal. Não se pode fazer isso, jamais, né? A gente, lógico que nós estudamos, principalmente que está no atendimento fraterno, sabe direcionar e conversar com uma pessoa que está passando por esse processo, né? Todas as técnicas, os princípios, passe, tudo que o Espiritismo usa, passe as palestras onde ele vai ouvir sobre isso. Mas vamos lá. Procuremos Belarmino Ferreira, é meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro por grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que então meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? André Luiz está em fase, né, de curso, início de curso, né, residência. Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Muito interessante isso, né? Porque as pessoas que estão atentas podem errar menos se estiverem atentas às experiências daqueles que lhes transmite, né? Do dia a dia, né? Do dia a dia, se estiver atento à experiência, ao escândalo que eles chamam, aqueles escândalos que nos cercam, se a gente estiver atento, não com curiosidade mórbida, que André Luiz se corrige aqui, mas atento para o quê? Para desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa, para se educar. Então, para que ele possa aprender, porque ele está no início de curso. Me passa aí como é que você... É aquilo, um curso de básico, de passe, ESD, o novato chega todo entusiasmado, quer perguntar como é que Carmen foi. E você, Maria Elia, você já é médio? Sim. Como é que é lá dentro? O novato quer aprender tudo na sentada. Então você, Lia, vai dosar como Anne, né? No setor, vai dizer, participe das palestras, né? Venha tomar os passes, indica as obras, né? Falei, se é uma pessoa que pergunta muito como eu, Livro dos Espíritos, foi o que me indicaram logo na Maçã do Caminho. Você pergunta muito, Livro dos Espíritos. Não deixe de agradecer a quem me indicou, né? Depois volte a estudar, para depois passar para o Livro dos Médios. E por aí vai. Então vamos lá. Depois eu paro novamente para vocês falarem. Ferreira esboçou sorriso forçado que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma e falou. Absinto aqui é uma bebida, né? Não li no dicionário, me passei, porque absinto é uma bebida proibida no Brasil há muitos anos. Ela tem 54% de álcool. Um uísque bate 36%. Então ela foi proibida. Em alguns países ainda tem. Não sei se é isso, mas deve ter alguma referência. Eu vou olhar depois. Porque a André Luiz está dizendo que é como se aquela bebida que é proibida no Brasil há muitos anos lhe queimasse a alma, né? Mas ele não demonstra ser um alcoólatra. É uma outra imagem que o André Luiz está usando que eu me passei e não olhei. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Então, sempre contextualizando. Doutrinador de espírito, doutrinador de palestra, doutrinador como atendente fraterno, porque, como Carmen Anne falou, indica o passe. Tudo aquilo que o Espiritismo oferece.
a água fluidificada, assistir às palestras, ela está transmitindo, né, o que o Espiritismo oferece aos aflitos. Então, todos nós estamos nesse contexto. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, ressurreição aqui, Elisângela, é quando desencarna e ressurge no mundo espiritual, né? Para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino, Jesus, né? É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor todo o Evangelho senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Ele pergunta a Luiz. Depois de algumas meditações, cheguei ao conhecimento de que a vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, patrão e empregado, aos que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos, os servos. Entende, meu irmão? Ele pergunta a Luiz, né? Se ele entendeu. Então ele traz aqui o Cristo como máximo, né, de doutrina na terra, de todos nós, o Evangelho, ele transmitir os princípios, o código de princípios morais universal, como está na introdução do Livro dos Espíritos. Kardec define o Evangelho de Jesus, código de princípios morais universal. Onde nós formos, estará aquele código. Basta estudar o livro Obreiros da Vida Eterna. Mário, eu não sei se a minha internet. Isso aí, não sei se a minha internet é sua. Tá falhando. Está saindo um rouco e falhando. Mas É isso Tereza mesmo, está falhando. Tá. A minha? Eu não sei se a sua. Falhando. A minha? Está falhando. Se for a sua, a minha também. Peraí, eu vou mudar. Parece ser seu microfone, Mário. Peraí. Seu microfone. A minha também tá assim, Sérgio tá falando meio rouco. Peraí. Eles têm que ser me dizer. Sim. Melhorou, Sérgio? Melhorou. Acho que era seu microfone que estava com interferência. Eu mudei aqui de microfone para caixa de som. Aí, deixa eu ver aqui. Melhorou ou não? Melhorou. Melhorou? Muito, Tá muito bom. melhor. Quando for, me avisa logo para interromper. Tá. Eu sei que a Tereza aqui ficou gigante, o que fez eu não sei, mas eu não quero nem mexer. O rosto de Tereza ficou enorme, você está ouvindo agora? Não estou ouvindo nada. Não estou ouvindo nada. Maria, você está me ouvindo? Tá ouvindo, Carmen? Minha internet. Agora estou ouvindo. Eu tô ouvindo muito bem. Tá ouvindo bem, Jesus? Tô ouvindo, tá bom, tá Então, tranquilo. É Tereza. Então agora é a internet Agora de é o Tereza. seu, Tereza. Porque todos estão ouvindo bem, Tereza. Vocês estão ouvindo? Então, diga aí pra Sim, Tereza. vamos. Vou atender. É a internet de Sim, Tereza. Tereza. Então, vamos lá. Se tiver, pede para parar de novo. Ele está citando o quê? Né? Citou Jesus, né? Que é o nosso modelo, nosso guia. E modelo, né? É a meta de um dia a gente chegar até ele. Mas ele traz para o nosso dia a dia. Na Terra, tem patrão, que administra, tem os que obedecem, o operário, e tem os que ensinam. O que não falta é gente que ensina. Seja no campo religioso, né? Ou no campo do cotidiano. Quantas vezes eu aprendi coisas que não deveria aprender e outras que deveria aprender e não seguir, né? Um transmitindo para o outro. Não faça isso, meu filho, uma mãe.
Não tive pai para me criar, mas uma tia me orientando, que me criou, fez papel de pai, meu tio, vá por esse caminho, ouça a minha experiência. Eu ouvi, não? Muitas não ouvi, outras ouvi, que ensina, transmitindo, trazendo para nós, onde a responsabilidade aumenta, porque ele se preparou no mundo espiritual, para transmitir o quê? As ideias espiritualistas para a Terra e transmitir valores, disseminar valores educativos. Exemplo, você lembra que ele citou isso? Aniceto? Nós nos preparamos para disseminar as ideias espiritualistas, por isso que você tem a imortalidade da alma. Esse é o princípio básico da doutrina espírita. Uma pessoa que entra na casa espírita, ele não citei, Anne não vai fazer uma palestra técnica, nem vai impor, mas Anne vai acolher e transmitir no seu jeito aquele companheiro, se ele vai crer ou não, a certeza que ela tem da imortalidade da alma. É o princípio básico da doutrina. Porque senão aquele que perdeu o filho não encontrou consolo no Prozac, no psiquiatra, no psicólogo, ele vai para a casa espírita para quê? Ele quer ter essa certeza. O caminho, como a Anne disse, é ele que vai escolher. Vai apresentar o passe, a água, as palestras, o livro, né? Conforme. Então, o que ensinam deve servir. Você lembra, Carmen, que ele falou que não quer trabalhador? Ele quer o quê? Servidor. Trabalhador está aqui, ó. Os que obedecem, os que trabalham, que diminuem. É servidor. Ele quer servidor. Ou seja, ele quer servos, né? Não o termo escravo, não tem nada a ver. Mas alguém que serve com dedicação, com amor, né? Aquilo ali. Aí André Luiz fala, sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmino era profunda, irrefutável. Ele disseminou ideias, não deu exemplo. É isso que ele está dizendo. Ele transmitiu, ele é um estudioso da doutrina. A gente vai ver aqui, senão hoje a gente vai ver. Ele é altamente estudioso da doutrina. O problema é que ele não transmitia valor nenhum. Valor nenhum é um exagero meu, mas a gente vai ver. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Você lembra que a gente se prepara, estamos inseridos numa doutrina que tem uma missão coletiva, um papel de regeneração do planeta. No livro Obras Póstumas tem uma mensagem curtinha, um espírito elevado fala, cabe ao espiritismo fazer que o planeta saia de mundo de expiações para a regeneração. Veja onde a gente se meteu. Nós estamos inseridos nesse contexto. Ou seja, aquele que cruza o nosso caminho espera, aflito, encontrar na gente acolhimento, consolo, né? Que chore com ele, mas chorar sem desespero, né? Mas compreendendo a dor dele, compartilhando a dor, como o Chico chorou muitas vezes no ombro, mas transmitindo àquela pessoa a certeza da imortalidade, não com palestra, mas com aquelas palavras, seu filho vive, vamos orar por ele. Se vamos orar por ele, é porque ele está vivo. Então, você vai transmitindo isso e chamando, como o Anny falou. Frequente a casa, ou uma casa próxima, tome água, leve água, receba paz. Quem sabe leia o Evangelho, faça o Evangelho no lar. Então, as cartas consoladoras, quase todas, tinham essa. É tarefa nossa, não só dentro do centro, mas fora. Então, o espírita tem uma notícia que tem um câncer com metástase. Um fato que Ferreira presenciou, né? Não vou citar o nome. A pessoa tem 12 anos lendo o livro espírita e assistindo palestra. Vai para o centro, ou para o médico, recebe o diagnóstico de câncer com metástase. Ninguém vai ficar feliz com isso, é óbvio. Sai do médico, assiste a palestra como fazia há 12 anos. Chega em casa, se joga do prédio e se mata. Então, quer dizer, a pessoa, se uma pessoa dessa cruzar com a vizinha, você está com cão, meu Deus! Imagine, você não é espírita? Chegou o Covid, eu vou morrer. E daí? Você vai morrer? Quem que morre? Nós estamos cercados aqui de mortos.
ouvindo o nosso pensamento, participando das nossas perguntas, intuindo a gente inúmeros ditos mortos. Só a gente que vai se acabar? Então, é essa certeza, que a gente não vai falar assim, porque aqui é um curso, com acolhimento, com carinho, com jeito, a pessoa, mas a gente não pode negligenciar. O espírito se desesperando no enterro, pelo amor de Deus. Né? Diante Ô, de uma Mário, doença. Diga. desculpa aí. Tudo bem? É o que você acabou de falar aí com a pessoa, né? Estudava a doutrina, fazia palestra. Aí é como eu canso de falar, não adianta você ir lá para frente, fazer uma palestra só para o pessoal, as pessoas ouvirem e não acreditar no que você está fazendo. Como é que você vai falar, comentar com outros sobre a imortalidade e você não acredita na imortalidade? Porque uma pessoa fazer uma coisa dessa é realmente para analisar bastante, ver o que é que ele levou de conhecimento, o que é que ele abraçou da doutrina, né? Não fazia Porque palestra. todo mundo sabe, né, que cometeu um suicídio, ele cometeu um suicídio. É uma mulher. E não é muito bom para o espírito, né? Com certeza, né? Que não é bom mesmo. A gente sabe disso. E a pessoa não fazia palestra, uma mulher, mas 12 anos assistindo palestra, lendo livros, fazendo evangelho no lar. A gente não está julgando nem Belarmino, nem ela. Porque, né, Não é um julgamento, é analisando, né? Analisando. É analisando. Quer dizer, a gente veio para transmitir valores morais de fé, de confiança, de carinho. Não é o espírito desesperar. Né? Porque perdeu o emprego, porque o espírito se desesperando com a Mas polícia. só que Como é que o suicídio, o sofrimento para essa pessoa que Mas a questão é abraçar a doutrina, Carmen, acreditar no que você realmente acredita na sua origem, a sua origem. A gente vai atrás da doutrina procurando a nossa origem. O sofrimento que ele não queria, ele triplicou. É isso. Vou ler mais um trecho e paro para Faz parte da vida, né? no nosso tempo. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Por isso ele colocou Jesus, né? Que falou e exemplificou. É aquilo que a gente fala e ouve os palestrantes. Jesus falou e exemplificou. Ele falou e não praticou. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. 2 colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação. Pausa. Veja como todos que a gente já viu até aqui, né? Não vamos ler mais, né? Todos que nós já vimos até aqui tiveram preparo antes, apoio quando vieram. Todos. Esse aqui da esposa. Então se preparou com ela, iria encontrar com ela, né? Casar-se-iam, ela seria totalmente afim com as ideias novas do espiritismo nascente, não tudo. E ele faliu. A gente já viu aqui nascendo em família espírita vários e falindo. Então, e aqui a gente vê um intercâmbio das colônias. Colônias são cidades espirituais, né? O intercâmbio. 2 mandaram um monte de médio ostensivo.
Sim, e quem vai conversar com os espíritos? Aqui ele contextualiza. Ele manda, prepara o treinador, o governador ligou para outra, o ministro ligou para outra. A gente precisa aqui de mão de obra. Aí ele se candidatou, né, para fazer palestra, né, para ir para a mediúnica. Ele foi aqui, dirigiu um grupo, a gente vai ver nas próximas, dirigiu o grupo mediúnico. Então estudou muito, até isso ele cumpriu bem. O problema é que ele não deu exemplo nenhum. Alguém quer falar alguma coisa do que já entendeu aqui? Do nosso amigo de Belarmino? Eu vou falar assim, realmente até eu mesmo me critico, sabe? Eu falo de mim assim, que eu estudo tanto, a gente sai, quer botar em prática e a gente não consegue, tem vários empecilhos, né? Tem aqueles que atrapalham bastante a gente. Quer dizer, a gente, não digo eu, né? Falando assim de mim. Bastante, que a gente quer. O apóstolo Paulo, né, na carta. Aquilo que eu sei que é certo, que eu quero fazer, não faço. Não faz, né? Aquilo que é errado, eu ainda faço. Eu tenho um espinho na carne, né? Das imperfeições da alma, né? Que ele fala. Porque ele disse, muitas coisas que eu sei que é certo, eu vou fazer, não faço. O apóstolo, né, já totalmente voltado com Cristo. Então imagina nós, né? Exatamente. Por mais que a gente estude, depois que por mais que eu estude, eu acho que eu vou levar, quando eu desencarnar, eu vou levar um bom tempo ainda no umbral, viu? Quem é a população do umbral? Está no livro Sem Inferno. Está lá a população do umbral. Tá, você pega o livro Sem Inferno, que é um livro de doutrinação, Kardec, você vê a população. Mas isso não, Anne, pelo amor de Deus. Espíritos endurecidos. André Luiz relata isso aqui já. Espíritos endurecidos. Você vê aqui, ele estava no umbral, né? Esse aqui, Belarmino. Quando ele teve um lampejo de humildade, né? Um lampejo de humildade, ele já citou isso, né? De humildade, e pediu, o socorro chega na hora. Então a gente está desenvolvendo o que agora aqui? Estamos buscando ser melhor hoje do que foi ontem, desenvolver virtudes. Por que a gente vai estagiar no umbral? Eu não espero estagiar no umbral, né? Se eu estiver lá, você vai dizer, alguém me vê, meu Deus, você estava errado mesmo, eu me enganei. Mas Mário, a gente passa por lá. Não, passa. Porque não do de agora, mas, vamos dizer, dos passados. A gente passa por lá. Não tem para onde correr. Nem que a gente leve pelo menos um dia, né? Mas a gente passa antes de ir para a coluna. Agora, o tipo de umbral, qual umbral nós vamos, não sabemos, porque tudo depende. É você que faz o seu. É você que sabe para onde você vai. Eu só não quero ir para o fogo. Para a lama ainda quero, mas para o fogo não. Anne, diga. Segundo Luiz, e a vida continua, ou entre a terra e o céu, eu me confundo muito. Acho que a vida continua é a última obra, a outra é a 11ª. Ele vai narrar um empresário comum, não tinha religião nenhuma, que tenta até matar o amigo, porque ele desejava a mulher do amigo, numa caçada, era comum no Rio na época, mas não consegue acertar o tiro. Só ao final que ele tem um problema, né, que a doença me foge agora, que ele começa a ler, porque está beira de morrer, ele começa a ler revistas ou livros espiritualistas só para passar o tempo. Mas o caso dele era grave. Ele cita na abertura do livro, quando ele encontra a Ernestina, né, a menina Fantini, Ernesto Fantini, acho que era o nome dele, na obra. E ele, no transcorrer da obra, André Luiz, pergunta, ele não ficou um segundo no umbral. Ele tentou matar o amigo dele. André Luiz, o Espírito vai tentar explicar o que é muito difícil ainda para mim compreender. Que ele, não, e agora também eu não sei, mas eu teria que ler a obra, o trecho, que a consciência dele não se prende à culpa. Era mais ou menos assim, eu posso estar errado, eu vou pegar essa obra depois, porque você lê o livro, você fica assim, quando você lê o livro todo, ele tenta matar o amigo no rio para ficar com a esposa, não acerta o tiro. Mas ele tem, o amigo morre. O cara era tão indesejado e a mulher era tão linda que os 3 homens, 2 desejavam a mulher dele. O outro acerta.
o outro. O tiro dele errou, mas ele pensa que é o tiro dele que acertou. E o espírito não sabe quem foi que matou, vampiriza a mulher dele e leva ele à obsessão. É uma história fantástica. Mas ele não fica um segundo no umbral. Tem Quando que eu ver vejo isso aquilo, eu aí. chego a babar de inveja. Você vê, Mário, que só o nosso Então, pensamento, é, só o nosso pensamento já nos trai, né? então, o pensamento de ficar. Só a gente Sabe, não pensar, desejar, já é veja, arriscado, eu né? vou depois tirar foto da obra, vocês devem ter lido, André Luiz toda a série. A obra está lá. Acho que é Ernesto Fantini, o nome do personagem, né? Narrado, é fato autêntico. E André Luiz fica chocado. Eu também ficaria, porque ele ficou 8 anos, cara. Ele não tentou matar ninguém. E na obra. Eu estou querendo entender A aí resposta do também. mentor eu não recordo na íntegra. Ele tenta dizer que é o pensamento, a consciência dele, que não fez culpa nenhuma, não acreditava em inferno, nada disso, por que ele ia ficar atemorizado? Ele ficar no umbral. O umbral é um estado de consciência. Aliás, quem disse isso foi o Papa João Paulo. É um estado de consciência. Como o céu é um estado de consciência. E ele não tinha esse estado de consciência dos religiosos. Então ele acorda no mundo espiritual. No leito, ele não sabe que morreu, né? A história é essa. Ele vai pegando, as pessoas dizem, dizem aqui que a gente morreu, ninguém sabe no hospital que morreu. Aí ele, você tá ficando maluco? Aí ele bate no banco da praça, isso aqui é de pedra. Aqui, como é que a gente morreu? Já viu no céu tem matéria, todo mundo rindo. E os enfermeiros não dizem isso, não dizem. Ele vai, aqui tem árvore, passarinho nas árvores, como é que morreu? Eu devo ter melhorado e estou ainda aqui em convalescência. Então a obra é fantástica. Até ele descobrir que ele morreu, e aí vem as perguntas. Quando ele vê o umbral, né? Por que eu não fiquei aí? Se eu tentei matar. Então eu tenho esperança. Mas ele ainda faz análise crítica de por que não foi para o umbral. É brincadeira. Então, e você, Mário, está lá, e Anne, está com medo de ir para o umbral? Eu digo a você, o umbral é aqui, é óbvio, né? E aqui nós veremos o umbral, nós estamos mergulhados nele, é óbvio. André Luiz coloca nessa obra 950 quilômetros de onde a gente pisa para cima, é umbral. Então, a gente está mergulhado, a gente atravessa por ele. Agora, a gente não quer ficar. Então, faz parte, né? Atravessar. Se fala assim, faz parte. O livro Voltaire explica isso, né? Quando o homem desencarna num condomínio riquíssimo. E quando ele olha, o condomínio frequentado por mendigos e vagabundos, como ele chama. Aí o Bezerra de Menezes, Jacó, os muros e os cachorros e os vigilantes só para os encarnados. Os outros atravessam o muro. Diga, Jesus. O Jailson levantou a mão? Não. Ok. Jailson levantou a mão. A mão dele está levantada. Então, mas ele deve ter desistido. Ele não está falando, mas o microfone. Então vamos fazer a nossa prece. Hoje a gente terminou tranquilo. Não vou ler mais. Marca aí. Não obstante, já marcou? Vai começar aí. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço. Então é. Certo, achei. Achou? Já. Então, até a próxima. Os capítulos são bem curtos, né? Esse aqui. Porque ele está sempre repetindo, exemplo, né? Variados, mas experiência das pessoas. Para que a gente não precise passar por essas coisas que eles passaram. O objetivo do livro é isso. Transmitir experiência para que a gente não passe pelas mesmas situações que eles passaram. Quando encarnados. Né? Meu Deus. Assim eu espero. Então vamos fazer aqui a nossa prece. Elevemos ou mantenhamos, né? Já que o estudo é de conteúdo elevado, patrocinado por Jesus. Esses livros vieram à Terra com o patrocínio do Cristo, e todos aqueles que se acercam deles elevam seus pensamentos às faixas psíquicas dos espíritos bons e elevados. Se nós pudéssemos ver o nosso campo de aura nesse momento, afirmariam os espíritos,
nós estaríamos projetando faíscas de luz. E essas luzes, cheias do nosso fluido vital, são coletadas pelos benfeitores espirituais aos irmãos que caminham nas sombras do sofrimento. É unirmos uma hora todas as noites, ou noites salteadas. É um benefício para nós, é um benefício para o próximo. É um processo de autopasse, de saúde psíquica e orgânica, pelo contato com as entidades elevadas. Então, nosso coração é de gratidão, envolvendo a todos esses irmãos que estamos lendo sobre eles. Estejamos eles encarnados entre nós ou não. Que eles possam ter êxito nas suas próximas reencarnações. Que eles possam voltar melhorados. É o mesmo pedido que fazemos ao nosso Senhor Jesus para nós. Que a gente possa, diante da nossa pequenez, diante das nossas tarefas, retornarmos um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Jesus abençoe a todos nós e a todos os irmãos que participam conosco desses singelos encontros. Muita paz para todos. É assim Que assim seja. seja. Ô, Tereza, vou- Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite.